os críticos, diante dos acontecimentos, perdem a oportunidade do aprendizado. Essa é uma grande diferença. Por que nós estamos nos referindo a esse termo que nós estamos tratando nesse instante? Estamos vivendo momentos difíceis. Momentos, aos olhos gerais, complicados, onde está sendo confrontada justamente o que a doutrina espírita, através dos ensinamentos de Jesus, nos prega e nos mostra. O quanto é importante a moralidade. Fora disso, a gente vê o resultado, que pode vir a médio prazo, no nosso caso está vindo a longo prazo, porque isso é secular. Está na hora de mudar, não é? Houve-se até hoje, conversarmos com um irmão a esse respeito, houve e está havendo um problema de conscientização. Estamos sentindo falta da chamada moralização do homem. Estamos sendo chamados a observar os nossos gestos, a observar as nossas palavras, os nossos atos. Estamos sendo chamados a pensar com consciência um pouco mais tranquila e leve sobre o tanto quanto talvez a gente possa estar colaborando, porque ainda somos imperfeitos, com o sistema que ora pelo qual está se mostrando presente. Vocês certamente estão percebendo, eu não estou falando politicamente, e o momento não é esse. Embora a política faça parte de toda a nossa vida, né? Casar é uma política, né? É uma forma de conduta. Mas nós estamos preocupados porque muitos estão ficando descrentes em relação a uma possível melhora. Nós estamos perdendo algo, pelo menos para alguns, que nós não podemos perder como cristãos em primeiro plano e principalmente como espíritas, pela opção que nós estamos escolhendo de tentar viver dentro da verdade. Nós estamos perdendo a esperança. Amigos, a vida sem esperança, ela já está morta em si mesma. O dia que nós perdemos a esperança, nós perdemos o significado de viver. E isso não pode acontecer. Na medida que a esperança vai embora, nós começamos a questionar, inclusive, a nossa fé, que não é lá essas coisas, porque ela ainda é bastante humana, mas ela, dentro dos princípios que nós seguimos e que o Cristo nos deixou como um grande legado, nos dá a firmeza e a base para que, ainda que ela seja frágil, ela possa se autossustentar. É isso que o Márcio me pediu que fizesse hoje aqui. Por isso nós estamos aqui, tentando alimentar e tentando fazer com que a nossa fé sobreviva. Costumo dizer que nós, eu creio que nós não, outros, para a gente não ficar qualificado, nós acreditamos em alguma coisa. Porque quando as coisas estão difíceis, a fé esvazia-se e a esperança vai embora. Eu não posso crer, e acho que nenhum espírita poderia ou deveria crer, que o livro Brasil, está vendo como conhecem? Não tem sentido nenhum. Ora, há nesse livro, nessa literatura séria, porque é psicografada por um médium sério e por um espírito sério, uma grande mensagem de esperança. Mas temos a nossa parte a fazer. Então, a convocação, meus irmãos, que nós fazemos através desse assunto que hoje trazemos, é manter a esperança de pé, fazendo a parte que nos compete. Me lembro muito de um texto da nossa querida irmã Madre Teresa de Calcutá, que dizia que o que ela fazia de bem, ela sabia que era muito pouco, era comparado tal qual uma gota no oceano. De tão pouco que ela fazia, mas recomendava ela, mas o oceano seria menor sem essa gota que eu deixo cair. Então, cada um de nós façamos a nossa gota. E aí estaremos com a nossa consciência tranquila, porque nós somos individualidades, nós não temos o poder de transformar a cabeça de ninguém, dito que nós já temos grande dificuldade em mudar a nossa. Imagina se a gente sobrecarregar. O que a gente pode fazer é prosseguir nessa conduta reta, na certeza de que esses acontecimentos, por isso falei em observação, precisam ser mantidos de pé, para que a espiritualidade amiga encontre sustentação, para que a gente possa recomeçar uma trajetória. Desde 1857, nós estamos sendo convocados a deixar o impulso e o instinto de lado
e sendo convidados a usar a razão. Está certo isso? Façamos isso. Sei que é muito novo, temos só 161 anos de doutrina espírita, mas para aqueles que perseverarem, esse se salvará. Essa conversa do que nós tivemos, é porque hoje nós vamos, já é dito com certeza e algumas vezes nessa casa, falar dos 27 mandamentos da doutrina espírita. Perdão. Que não é nada mais, nada menos que os 27 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. É a parte moral. Falamos o que no início? Que nós estamos num processo moralizado. Talvez alguns dos irmãos, se não todos, já devem ter recorrido à introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, onde lá Kardec fala que todas essas considerações, essas humanas, religiosas e outras questões mais filosóficas, são deixadas de lado e não são consideradas. Mas a parte moral é considerada por todas as religiões e todas as doutrinas, portanto ela é a mais importante. E ela é o objetivo principal da obra chamada O Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso se diz que a obra primeira, dentro de uma instituição séria, que é o nosso caso, que deve ser estudada e repetida quantas vezes forem necessárias, chama-se O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa carência atual. Hoje estamos numa situação porque nós somos um pouco imorais. Desculpa, eu não quero qualificar ninguém, vou me deixar sozinho. Porque tenho imperfeições e às vezes elas me fogem. E me fugindo eu me torno uma pessoa imoral e muito mais responsável, porque conheço. Então, o nosso problema é de moralidade. O Evangelho, então, fornece todas essas condições para que, com o aprendizado, a teoria prática, né, Alcindo, que a gente possa, então, se movimentar na direção da prática dessa teoria tão importante para que a nossa consciência, e a consciência está no espírito, esteja tranquila em relação a tudo que está acontecendo. Por isso, começamos, repito, a nossa conversa da noite de hoje, dizendo, não sejamos críticos, sejamos observadores. Aproveitemos o momento de aprendizado e aí a gente passa a não colaborar com o mal. Isso é muito importante para nós como individualidade. Muito bem. Deixa eu botar aqui meu aparelho que me auxilia, que eu vou por aqui que é mais fácil. Bom, falando na doutrina espírita, só para relembrar, a doutrina espírita, em seu princípio, veio com o Livro dos Espíritos, em 1857. Ali começava a terceira e última revelação desse momento que nós estamos vivendo, de provas e expiações, de transição para plano de regeneração. Com a terceira revelação vindo à tona, começa ali a parte da transformação de mundo de provas e expiações a plano de regeneração. Por isso disse que nós estamos sendo convidados desde aquela data a deixar instintos e impulsos que fazem parte do nosso estado primitivo para um ser absolutamente racional, onde usa os conhecimentos que nos norteia a nossa condição moralizada. Era preciso que tivesse um manual, um instrumento pedagógico, e ele veio. Depois veio, como todos sabem, o Livro dos Médiuns, que faz parte do chamado Pentateuco, que são os 5 livros da codificação kardeciana. Logo a seguir veio, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, que vai regular a condição moral da humanidade, ou pelo menos ele tem essa intenção e essa finalidade. Logo depois, em 1865, o Céu e o Inferno, que tem algumas questões que a gente pode lá observar, que são muito importantes. Vocês, por acaso, é uma pergunta que faço, mas não precisa de resposta, existe um capítulo do Céu e Inferno que é extremamente importante para o nosso aprendizado, para esse momento, chama-se o Código Penal da Vida Futura. Alguém já leu? Leiam. Leiam. Norteia completamente a nossa condição. E, por fim, a gente sabe que é o Obras Póstumas, né, que depois que Kardec já praticamente, ou melhor, perdão, a Gênese, Obras Póstumas, a Gênese que conta, então, toda aquela raiz que a gente precisa aprendizar. Esses 5 livros nós podemos confiar, não deveria ser assim, porque senão a gente consegue ler de olhos fechados, né? Porque de olhos fechados, obviamente, que a gente não vai conseguir ler. Mas esse nós podemos confiar e nos basear. Existem outros que são acessórios, que aumentam muito as obras de André Luiz, enfim, eu acho que eu estou propriamente chovendo no molhado. Então, isso tudo a gente precisa saber. Vou fazer algumas considerações sobre a parte importante que hoje a gente veio conversar, porque a conversa está em torno da moralização. Então, diz lá,
O Evangelho é o código de princípios morais do universo. Ele é adaptável a todas as pátrias, a todas as comunidades, a todas as raças e a todas as criaturas. Portanto, todos nós estamos submetidos e com condições suficientes de entendê-lo, desde que nós o busquemos com seriedade. Porque representa a carta de conduta para a ascensão da consciência para a imortalidade. Ponto primeiro, a carne acaba, mas a vida continua. A questão efêmera fica e a eterna prossegue, e nós sabemos disso. Na revelação da qual, Jesus empregou então a mediunidade sublime como agente de luz eterna, exaltando a vida e aniquilando a morte. Que maravilha, somos eternos, nunca vamos morrer. Já ouvimos isso algumas vezes. Abolindo o mal e glorificando o bem. Exaltando a vida e aniquilando a morte, repetindo, a fim de que as leis humanas se purifiquem e se engrandeçam. Por que isso? Porque, embora somos espíritos, estamos agregados à vida humana, cheia de regulamentos, cheia de leis. Eu não sei nem quantas leis no Brasil existem. Talvez o Márcio, como advogado, não sei se já fez essa continha, mas são inúmeras. Só a nossa própria Constituição são quantos itens? Também não sei. Só guardei a americana, que são 5, né? A brasileira eu não sei, cada vez uma emenda, cada vez uma modificação. Mas por que será isso? Já nos perguntamos sobre isso? Pela nossa irreverência em relação às leis. Precisa das leis de todos os jeitos, porque a gente dá sempre um jeitinho de escapar da base principal e cria um apêndice aqui, uma coisa ali, outra ali, e assim vai ampliando. Engraçado, faz-se lei para não cumprir. Muito interessante isso, né? Então, a maioria das leis simplesmente não se cumpre. São as leis humanas. Mas e a divina? Essa é intocável. Essa ninguém mexe. Porque essa é lei do espírito, não é do ser humano. Né? Está lá o decálogo que prevalece até hoje. E que foi até resumido na época de Jesus, que nos facilita o entendimento quando ele diz: amai primeiro a Deus. Precisa mais? Nesse último trecho, então, do ensinamento de Jesus, que ele resume, está tudo aí a questão que nós estamos vivendo. Amar o próximo, é isso? Não. Se fosse isso, nós seríamos moralizados, sem problema nenhum. Não precisaríamos nem de lei, porque eu não quero para o outro aquilo que eu não quero para mim. Jesus falou isso também. Não queira para o próximo aquilo que não quer para si. Então a gente percebe que essas questões que a gente está discutindo, elas caminham sempre na direção da boa convivência, de duas coisas mágicas, né, Alcindo? Fraternidade e solidariedade. Precisamos alcançar isso. Nesse momento está complicado. Prosseguindo. Para que as leis então se santifiquem e se elevem para a integração com as leis de Deus. Um só idioma. Jesus falava isso. Um dia, um só pensamento subirá aos céus. Meu Deus, um dia. Não vejo a hora que isso vai chegar. Do jeito que está muito torto, até desentortar, eu acho que vai levar um bom tempo. Mas não importa. Não importa. Se nós não começarmos um caminho de 1 a 100, nós não vamos chegar lá nunca. Tanto importante é começar. Por isso convoquei os amigos a pensarem na possibilidade de cada um fazer a parte que vos cabe, de acordo com a consciência que a gente tem da verdade e de um amor à vida eterna. Que a vida material, ela não é a primeira, não é a única, e vai se repetir algumas vezes, mas o espírito agrega ao seu patrimônio evolutivo todas as experiências carnais nas vivências que ele vem na carne. O Evangelho é o roteiro para a elevação de todos os espíritos em luta. E o Espiritismo, então, é o farol que ilumina esse caminho. Bendito isso. Não é? O problema não é a teoria. A teoria até que não é difícil. A gente se esforça, a gente lê, devora bibliotecas e se acha já sábio. Sábio não é aquele que conhece, sábio é aquele que pratica o que conhece. Não é isso? Então a diferença de teoria para a prática há uma distância. E isso sem crítica, mas com observação, de uma consciência cristã, a gente pode ver que nós temos essas dificuldades. Conhecemos, desculpa a expressão, de cabo a rabo. Talvez. No entanto, na hora da prática, sempre escapa. E aí a gente bota a mão na cabeça, meu Deus, eu sabia que não podia ter feito isso, mas já fez. Né? E para não passar de santinho, porque a gente nada de santo tem, eu apenas estou aproveitando a oportunidade. E o pior, quando falo a vocês, se eu for uma pessoa decente, eu estou falando a mim primeiro, a gente sabe disso.
Recentemente, tive um episódio com uma determinada pessoa, que eu vou me permitir não citar o nome, até porque não agrega nada, não é isso que eu quero dizer, e que me questionou sobre um determinado assunto, e eu já estava com o meu copo entornando, né, Márcio? Naquela fase em que a gente já... Né, porque tem essas fases, né? Mulher tem pré-menstruação, né? O homem não, o homem tem a fase que o copo entorna, e aí para voltar atrás é um problema. E aí respondi a pessoa de forma mal criada, até agressiva, falando agressivamente. E aquilo, terminado o episódio, não que eu estivesse errado, eu estava certo. Terminado o episódio, aquilo bateu na minha cabeça, que eu acabei de dizer a vocês, nossa, eu não podia ter dito assim. Não deveria ter falado dessa forma. Né? E aquilo ficou martelando, e eu não vi outra alternativa para aquietar a minha consciência, se não me dirigir à pessoa e dizer, olha, você me desculpa, eu não deveria ter dito da forma com que eu disse. Não disse nem isso, porque isso ia afrontar. Eu estava certo, mas eu falei errado, não é isso. Então, a partir daquele momento, embora me arrependa muito da forma com que tenha dito, a minha consciência começou a amortecer, porque eu procurei corrigir o mal que eu cometi. Isso denota que eu ainda tenho dentro de mim essa questão ainda a ser resolvida. Ela pode estar sob controle, mas ela existe. Aí a gente vai lembrar uma frase de Kardec, recebida pela espiritualidade, que no final dela diz assim, e por domar as suas inclinações mais, não é isso? O quanto é difícil domar, porque existe. É como um cavalinho, né, para quem tem um contato com as coisas do interior, né, que a gente doma o cavalinho e senta nele e ele nos leva. Mas judia dele para ver o que ele faz. Ele te joga no chão. Significa que ele está domado, mas ele não está curado. Assim acontece conosco. E depois me aquietei, fiquei um pouco mais em paz, me senti melhor, mas tremendamente arrependido do que a gente está procedendo dessa forma. Não deveria ter sido assim. Então, meus irmãos, a vigilância é fundamental, não é? A gente pode estar melhor, mas curado ainda não. Eu costumo dizer que para a gente que está se evangelizando, que está procurando dar mais vazão aos bons costumes, de abandonar o erro e se agarrar ao acerto, o que é o nosso objetivo, a gente precisa vigiar constantemente, porque o mal ainda reside. Portanto, a frase de Jesus, orar e vigiar, cai como uma luva. Não pensais que já está curado. Não, eu só saí do CTI e fui para o quarto. Mas se eu não vigiar a doença, o que acontece? Eu volto para o CTI. E isso acontece constantemente. Portanto, meus irmãos, a vigilância se torna algo impositivo na nossa vida. Como disse a vocês, nós temos para nós, então, o instrumento pedagógico, o instrumento educativo do espírito tão rebelde somos nós ainda, que ainda vivemos num mundo de provas e expiações, o que determina que, de fato, pela justiça divina, nós estamos no lugar que nós merecemos estar. Não é verdade? Tem uma frasezinha, até falamos isso também hoje, né, que diz assim, cada um está no seu lugar, tendo o que merece e lutando para se melhorar. Esse é o propósito do Espírito, é simples assim, não tão fácil, mas simples de falar. Bom, para a gente ser mais objetivo, embora creio que a gente não está perdendo o nosso tempo, o Evangelho é dividido em 3 etapas, segundo o nosso conceito de observação. Do 1º ao 6º capítulo está a nossa realidade. Eu não vou me ater a cada um, porque pretendo, se o tempo me permitir, falar sobre cada um deles de forma objetiva. Então nós temos do 1º ao 6º, que começa em não vim destruir a lei, aonde ele diz, olha, vocês estão num plano de provas e expiações porque vocês infringiram a lei. Por isso vocês estão aí. E aí ele prossegue em alguns conceitos e vai até o 6º capítulo da nossa realidade, onde o consolo aparece. Olha, vocês não são grandes coisas não, tá? Mas ainda assim eu estou com vocês. A ponto de Jesus dizer, estarei convosco até o fim. Não descansarei enquanto uma de minhas ovelhas estiver desgarrada do meu rebanho. Né? Faz ter paciência assim, não sei aonde, né? Porque a gente vai e volta, e está lá. Está lá. Quando não ele, o seu enviado, o nosso querido amigo, que nos ama profundamente, anjo de guarda, o Espírito protetor, queira tanto quanto a gente puder qualificar. A gente às vezes se acha tão grande coisa que a gente esquece que nós viemos e precisamos de um anjo de guarda que nos espera depois do parto. E só acaba a missão dele depois que a gente desencarna. Pô, preciso de alguém para tomar. É claro que precisa, a gente ainda é tão rebelde que
que precisa alguém que nos direcione. Não é? Por que essa pompa? Por que essa arrogância toda? A gente é tão dependente ainda por conta da nossa evolução. Do 7º até o 19º, então, segundo o instrumento pedagógico que representa o Evangelho, está o que nós devemos fazer para mudar esta situação. Então, começamos lá em Bem-aventurado os pobres de espírito, que dizem da simplicidade para lidar com os ensinamentos, e que vai até a fé transporta a montanha, que é o 19º, onde diz que essa fé que nós comentamos ainda há pouco não pode de forma nenhuma se extinguir, pelo contrário, ela tem que sair de um embasamento humano para um embasamento espiritual. Ela deixa de ser uma condição humana, de acreditar só nas questões da matéria, para acreditar principalmente nas questões do Espírito Eterno. Já do 20º até o 26º, então, por esse legado que Jesus nos deixou através dos seus exemplos e ensinamentos, ele nos adverte, segundo a codificação que os Espíritos pediram a Kardec que fizesse, que nós precisamos ter cuidado para lidar com todo esse conhecimento que até então adquirimos do primeiro capítulo até o 19º. Então, vem algumas advertências, porque nós, misturados na matéria, por vezes deixamos que a matéria abafe as nossas condições espirituais. O que significa isso? Que mesmo tentando usar a razão, ainda mora dentro de nós, e dei um exemplo meu ainda há pouco, o instinto e o impulso. É verdade isso? Às vezes é, não é? Escapa, não escapa? O que prova, está lá. Mesmo com a sabedoria, com o conhecimento, tem hora que ele se manifesta. Não é? Dei um exemplo meu para que vocês não se sintam submetidos a uma condição inferior. E é normal que seja assim, irmãos, embora não seja certo. Então, no 27º, então, o sonho de consumo de todo espírita. Né? Pedi e obterei. Basta rezar que Deus joga no colo de cada um. Funciona assim? É ruim. Quantas vezes nós já pedimos, rezamos, imploramos e aconteceu? Já contaram nos dedos? Pô, nem precisa ser nos dedos não, talvez 2, 3, 4. Não é? Mas por que será isso? Porque Deus não gosta de nós? Jesus nos abandonou? Não, amigos. Não é uma questão de pedir, é uma questão de merecer. Porque a evolução não é dada, é uma conquista a ser realizada. Portanto, eu acho que eu não devia ter falado isso aqui, né? Tem alguém aqui pela primeira vez? Posso fazer essa pergunta? Tem? Então posso falar o que eu quiser, porque não tem ninguém estranho, não é? Todo mundo vai entender o que eu quero dizer. Né? Então, meus irmãos, é assim. Não faz não realiza não para ver se vem. Isso não tira a justiça e a bondade de Deus. Aliás, quem é observador dos ensinamentos, está lá no Livro dos Espíritos, quando os Espíritos perguntam a Kardec o que é Deus, né? A gente já ouviu isso 300 mil vezes, né? E aí ele disse, Deus é o poder, o Espírito, coisa e tal, soberanamente justo e bom. Vocês já imaginaram nessa troca de conceitos? Por que será que ele não é bom e justo? Por que será que ele é justo e bom? É porque para ser bom, primeiramente precisa ser justo. A gente consegue ser justo às vezes? Não, porque a gente tem medo das pessoas nos criticarem, né? Nossos filhos, os nossos netos. Quem é que fala não para um neto aí? A gente tem medo do neto. Né? Aí diz as mães que a gente estraga os netos, né? Porque a gente não está sendo justo. Né? No entanto, a lei conosco é absolutamente justa. Lembra de uma frase que falei ainda há pouco? Cada um está no seu lugar, tendo o que merece e lutando para se melhorar. Isso é justiça. Não é, meus irmãos? Então, eu pedi e obtereis que você tenha um conceito um pouquinho mais explicado de não a gente se acomodar. Mas eu já li o Evangelho, eu conheço todos. O que você está falando, meu irmão? Já li umas 300 vezes. Perfeitamente. Então, agora, Deus vai me dar uma vida melhor, né? Vai acertar meus problemas, a minha mulher vai mudar de temperamento, o meu marido, em vez de ficar sendo ocioso, vai trabalhar, os meus filhos... Funciona assim? Claro que não, somos uma individualidade. Cada um vai fazer a parte que vos cabe. E a gente às vezes fica tiririca da vida, né? Porque a gente acha que pode mandar na cabeça das pessoas e exigir que elas se modifiquem. E não modifica. Cada um tem seu tempo e a sua condição de fazê-lo. Muito bem.
Falando em tempo, vamos lá. Bom, primeiro capítulo então diz lá, eu não vim destruir a lei. Meus irmãos, é isso aí. Jesus, a gente sabe, quando reencarnou, foi tido como um conceito de trazer uma novidade, que foi a segunda revelação. A primeira, vocês sabem que foi Moisés, não é isso? Primeira, segunda e terceira deste momento do qual a gente vive, de sair de provas e expiações para a regeneração. Esse é o último ciclo. Vai demorar ainda muito tempo, obviamente, né? Se a gente levar em conta o que disse Jesus e dar a ele a crédito do que ele falou, que ele disse que todos vão ter que chegar até lá, vocês imaginam o que a gente está vendo, quanto tempo vai levar. Quantas reencarnações? Não vamos falar dos outros não, que eu convoquei vocês a serem observadores e não críticos. Né? Vamos falar da gente. Quantas será que eu preciso para menos ter sob controle as minhas inclinações mais? Quem se arrisca? Melhor não, né? Pois é. Senão a esperança vai embora de vez, né, gente? Né? Então a gente sabe que todo esforço que a gente desempenha na direção do bem pode nos economizar algumas reencarnações, está vendo? Então, não é eles que determinam, sou eu que determino. Quantas mais eu quero para mim? Bom, se a gente pudesse sair agora, já ia para um mundo mais avançado. Né? Tamanho desafios que nos espera. Então, meus irmãos, nós precisamos pensar nisso com muito mais cuidado. Então, nós deixamos de infringir as leis e certamente escolhendo o caminho do acerto pelo conhecimento que nós estamos tendo, porque hoje nós sabemos a diferença, o que é certo e o que é errado. A doutrina nos oferece essa facilidade. Abandonando o erro com todas as nossas forças e nos agarrando ao acerto com mais forças ainda, certamente nós vamos parar de errar mais e vamos acertar mais. Portanto, menos reencarnações nós precisamos. Estamos nós aqui por conta disso. Já no capítulo 2, ele deixa claro, em palavras que não podiam ser ditas com tanta clareza quanto se diz, que o reino dele não era esse mundo. Ele estava dizendo, estava na carne, mas ele não pertencia à carne. Ele era um espírito, não é, como eu, você e qualquer um. Tanto isso é verdade que ele diz, o que eu faço, vocês podem fazer e muito mais, não é verdade? Então, somos espíritos em grau de evolução exatamente como ele. Claro que não no mesmo patamar. Nosso patamar ainda é um pouco inferior, mas ele disse que nós poderíamos chegar lá desde que a gente se esforçasse. Portanto, ele está claramente dizendo aqui que ele não pertence a esse mundo e nós também não. À medida que a gente evolui, esse mundo vai passar de uma condição mais inferior à posição superior. E isso não tem nada demais. Não faz muito tempo estávamos lá puxando o cabelo das nossas esposas e dando pancada na orelha dela para ela fazer a janta. Não é? E éramos primitivos. Hoje nós estamos, inclusive, sendo convocados pelo desenvolvimento da inteligência e da intelectualidade a um mundo que a gente não imaginava nunca, em décadas recentes, chegar. Os mais antigos, como eu, vão de perceber as décadas de 70, 80, 90, o que a tecnologia fez. Obviamente que isso representa o desenvolvimento da capacidade de inteligência. E isso vai avançar muito mais. O grande problema é o uso que a gente faz disso. Né? Esse é o grande aspecto. Já no capítulo 3º, ele diz que a gente não está condenado. Há muitas moradas na casa do Pai, eternamente é um mundo de provas. Mas como a evolução é um ato individual, está no colo de cada um de nós essa responsabilidade, então, da gente escolher um mundo melhor para mim. E nesse mundo vem acompanhado de uma série de fatores que me acompanham hoje negativamente e que no futuro, pela minha melhora, vão me acompanhar também. Então está na minha capacidade de observação o que eu posso ter para mim no futuro. Eu determino o meu amanhã, não é isso? Como espíritos é assim. Como matéria, quem pensa só em matéria, eu devo estar falando, eu creio que não tem ninguém que raciocine assim, devo estar falando grego, porque se só vier a matéria, só vou deixar uma mensagem, gente, um dia isso vai, tá? Não é hoje, mas um dia vai. Nascer, viver e morrer, não tem como fugir. Agora, o que faz depois? Aí que vem o drama da consciência. Mas esse é assunto para outro dia. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É uma lei. A reencarnação, então, é uma lei. Eu preciso nascer de novo. É preciso que nasça dentro de mim um homem novo. Paulo dizia isso, né? É preciso que nasça um homem novo dentro do homem velho. Obviamente que ele não estava se referindo à matéria. Ele estava se referindo aos hábitos que o espírito precisa renovar. Então, é preciso que ele se renove. Já o capítulo 5º, ele explica as situações de um plano de provas e expiações, onde aflições e dores praticamente são uma constante. Quem de nós não tem algum problema?
Seja de que natureza for, saúde financeira, familiar, todo mundo tem, não é? Nem os mais abastados monetariamente deixam de ter problemas, talvez tenham muito mais do que nós. Isso a gente sabe que a prova mais difícil é a prova da riqueza, é que requer muito mais sapiência do espírito. E normalmente quem tem a vida abastada financeiramente não tem tempo de olhar para a vida espiritual, né? Tem como patinhas ficar contando moeda por moeda e preocupado em não perder. Não estou dizendo com isso que um dia eu não gostaria de ter uma situação econômica melhor. Também não sou tão bobo a esse ponto não, tá, gente? Gostaria sim. O meu problema será, se for num montante, se vier, é como lidar com isso, né? Porque a gente sabe que a matéria tem uma preponderância bastante interessante sobre a questão espiritual, mesmo sendo conhecedor. Por isso é um grande desafio, de fato. Então, nós estamos vivendo num mundo de aflições, de dores, de sofrimentos, mas que não vai ser sempre assim. Lutando, a gente consegue superar. E no sexto, ele diz, como falei anteriormente, a gente não é lá grande coisa como espírito e evolução, mas sozinho a gente não está. E não podemos ficar mesmo, acabamos de citar, o exemplo do nosso anjo de guarda, espírito protetor. Nós temos alguém a nos amparar. Pena é que às vezes os nossos ouvidos nem consideram isso, né? A gente acha autossuficiente, enfia os pés pelas mãos e acaba então tendo um procedimento diferente. Prossigamos então agora rapidamente na parte que nos leva a que nós precisamos fazer para modificar. Quando ele diz bem-aventurados são os pobres de espírito, são exatamente aqueles que têm a simplicidade de lidar com as coisas grandes. Vocês já repararam que nós temos grande dificuldade de lidar com o mais? A beleza física é problema, o dinheiro demais é problema, a saúde sem ir na balada é problema, a questão familiar, quando está tudo bem, é problema. É tanto problema pelas coisas fáceis que a gente acaba distorcendo isso tudo, porque a gente acha que pode avançar em mais do que a gente já avançou. O nosso mentor espiritual diz assim, é uma frase só para a gente pensar como ensinamento, ele diz assim, quando tudo estiver muito em paz, desconfia, porque tem algo errado. É a característica do mundo que a gente vive. Não é? Tem alguma coisa para acontecer, presta atenção, porque nós estamos vivendo em meio a desafios. O desafio faz parte do nosso progresso e da nossa evolução. Por isso temos que ter momentos esses e momentos aqueles para a nossa vivência, que nos dá a experiência e a oportunidade do discernimento entre uma coisa e outra, o certo e o errado. Sem esse confronto, a nossa mente não desenvolve e a gente vai permanecer no estado dessa natureza. No 8º capítulo, então, ele faz a metáfora do bem-aventurado aos puros de coração. Bem, puro de coração, eu acabei de voltar de um exame, o médico me deu parabéns, eu estou feliz da vida, né? Parabéns, você está muito bem, abusa para você ver se você não fica ruim. Claro que eu vou ficar, né? Então, bem-aventurados que têm puro coração, não quer dizer aqueles que têm um coração bondoso, aliviado. Não, gente, né? Ou que tem, como se diz no popular, aquele que tem um coração enorme, esse é bem-aventurado. Bem, gente, quem tem um coração grande, eu recomendo que procure um cardiologista, porque isso é doença. Tá, gente? O que ele estava falando, através dessa metáfora, obviamente, que ele estava se referindo à nossa forma de pensar. Quando se qualifica uma pessoa boa de coração, é que ela tem atos e palavras de bom nível. Né? Então, todos aqueles que estão renovando a sua condição de pensar, esses são bem-aventurados, ou seja, pode-se considerar pessoas mais felizes, porque estão tendo melhores palavras, melhores ações. Esse é um bem-aventurado, esse tem um puro coração, dentro dessa alegoria que Jesus se refere. O nome está faltando na nossa humanidade, a brandura e a paz, não está? Anda no trânsito. Não vá com o espírito de brandura e de paz, não, para ver o que a gente arruma. Não é? Às vezes a gente precisa até dar uma de covarde, não precisa? Porque o mundo está tão agitado, tão cabeça para baixo, eu estou me referindo a só um comportamento na vida da gente, que dirá os outros. Quem lida com o puro como a gente lida, cada dia você tem que ter uma alma diferente. E tem dia que você não está bem, é mentira? Tem dia também que você tem lá seus problemas e aquilo te estressou, e você, como não consegue aliviar num tempo recorde, aquilo fica a flor da pele, como se fala. Eu tenho comércio. Eu tenho hoje 66 anos, né? E eu tenho 50 anos de comércio. Com quantas cabeças eu já lidei? Com quantas eu tive paciência e com quantas eu perdi? E ainda perco.
Hoje a gente começa a conhecer as pessoas mais de perto e quando alguém pisa na loja, aqueles que a gente já sabe que não se comporta bem, quando pisa, o que vem na cabeça primeiro? Lá vem ele. Não é? Você começa a ter que renunciar à tua própria maneira de ver por ter que entender que você tem que ter paciência, tolerância com ele. Não, comigo, porque às vezes ele está bem, quem tem que ter paciência sou eu. Não é? Então, que vigilância que a gente comete. Então, a brandura e a busca da paz torna-se, nesse momento, algo que a gente não pode, de forma nenhuma, ter em vigilância. Porque tudo é motivo. Não é? Quanta futilidade, quanta coisa tem acontecido, quanta aberração tem acontecido por conta dessa invigilância que acontece. Portanto, esse capítulo é fundamental. E melhor, no texto que segue desse capítulo, diz lá no ensinamento das bem-aventuranças: bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Por que eu fiz questão de falar isso? Jesus promete que aqueles que forem calmos, tranquilos e equilibrados vão herdar a terra. Caramba, como é que dizem que a terra vai acabar? Se a terra vai acabar, eu vou herdar o quê? Não é fato? Então, gente, a gente precisa interpretar de uma maneira correta isso, né? Tem muita coisa que é interpretada de maneira equivocada. Os misericordiosos são aqueles que, de fato, têm a oportunidade de perdoar. Vou ser capcioso com vocês. Quem perdoa aqui? Nossa, eu estou ferrado, não vou ter resposta, né? Quem perdoa? Aí a gente precisa perguntar, mas de que você está falando, Antônio Carlos? Perdoar como? Bom, o ensinamento evangélico, constando no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que perdoar é o esquecimento completo das faltas. Dá para nós, não? Aí eu vou recorrer a um outro ensinamento que é bem popular. Quem bate, esquece. Quem apanha, pois é, gente. A gente não perdoa, a gente tolera, compreende, se segura, tem paciência, mas quando você dá de cara com o ofensor, duvido. Não é assim, filha? Pior que é. Mas o que denota isso, que eu sou ruim? Não, gente, está em mim ainda. Eu preciso ter vigilância sobre isso. Eu não estou sarado disso. Né? Jesus e Deus nos perdoam. Vocês querem? Eu vou fazer a pergunta de novo. Jesus e Deus nos perdoa? Ah, vocês vão me perdoar. Quem falou não? Oi? Até por isso. Mas por que ele não perdoa? Porque, gente, nesse capítulo, dentro das bem-aventuranças, está escrito lá: bem-aventurados misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Então, o perdão não é alguém que me dá, sou eu que conquisto. Não é assim? Então, eles não nos perdoam. Pô, cara, mas tu está falando de Deus e Jesus de uma forma que vai me passar a desacreditar que tem algo superior. Não, Deus e Jesus não nos perdoam, repito. Mas então o que eles fazem de bom? Não nos condenam. Nós fazemos isso com os nossos inimigos, com aqueles que nos afrontam, que nos machucam, ferem, ou quando vem a gente atravessa a rua e vai para o outro lado? Entenderam? É isso. Já que eu não consigo esquecer, eu não posso discriminar, ter preconceito, eu não posso virar-lhe as costas se por acaso bater na minha porta e pedir ajuda. Ele que está melhor ou sou eu que estou me melhorando? Porque talvez nele, se não tiver conhecimento e o esforço que eu estou fazendo, essa questão não vai se operar. Mas em mim eu vou ficar satisfeito. Tinha um outro episódio para me contar, mas o tempo voa muito rápido, pelo menos no meu conceito, e a gente não vai conseguir. Só deixa isso no ar, tá, gente? De fato, Deus e Jesus não nos perdoam, mas também não nos tira a oportunidade. Isso é o mais importante e é um conceito que a gente deve observar. Né? O que erra conosco hoje não significa que precisa ficar condenado para o resto da nossa vida. Quantas pessoas já entraram e já saíram na nossa vida? E quantas ainda vão entrar e vão sair? Algumas nos machucaram, algumas nos decepcionaram, né? Porque na medida que agem diferente do que eu acho que está certo, nos decepcionam. A gente se entrega e depois vê que se machucou, porque a gente não usou a razão, é só isso. Se a gente considerar que cada um é cada um, isso passa a não acontecer. Amar o próximo como a si mesmo, esse é o primeiro mandamento. Fala-se muito que o espírita, em especial, tem que distribuir sua luz, não é isso? Ele precisa mesmo, ele precisa se iluminar, porque se ele não for luz, como é que ele vai iluminar?
Então, a primeira fase da transformação tem que dar-se em cada um de nós, para que eu tenha condições de que, ainda que seja um fiapo iluminativo de pouca intensidade, ajudar aquele, quando necessário e for possível, que está necessitado. E necessitado, às vezes, sentam conosco à mesa, dormem conosco à cama, vivem conosco no trabalho, no meio social, onde quer que a gente vá. Necessitados é o que não falta começar por mim, não é? Amar o inimigo. Ora, como, gente? Como esquecer uma pessoa que me fez o mal? A gente falou ainda há pouco sobre isso. Como amar o inimigo? Claro que é uma metáfora e é uma proposta para o meu futuro. Com certeza absoluta. Amar o inimigo é um grande desafio. Mas a pergunta que se faz é o seguinte: quem são os nossos maiores inimigos? Por que estou eu encarnado num plano de provas e expiações? Porque eu fiz mal a mim mesmo. Portanto, o meu maior inimigo sou eu mesmo. Através do cultivo e da prática das minhas imperfeições. Não é isso? Porque ninguém tem a capacidade de me fazer o mal se eu permitir ou não. E o bem também não, a espiritualidade faz isso conosco. Tem muita gente que se queixa por um momento que está passando de uma irregularidade, uma enfermidade espiritual, diz que o espírito está incomodando. Eu tenho um espírito aqui que não me deixa em paz. Ele não te deixa em paz porque você não está em paz já. Porque se você estiver em paz, ele não tem acesso. Porque quem manda na minha cabeça sou eu. Assim também o lado positivo. Se eu não me comportar bem, a espiritualidade feliz não tem acesso às minhas condições. Eu estou escolhendo outro tipo de companhia, não é isso? As chamadas afinidades. Cria um campo de vibração e nesse campo de vibração a gente adquire companhias da mesma natureza. Portanto, orar e vigiar, mais uma vez, é fundamental. Vamos prosseguir. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Tem 2 capítulos em O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falo depois desse, mas esse aqui primeiro. Esse também Jesus usa aqui uma alegoria muito sábia para nos explicar. À época era necessário disso, por isso ele falava, porque ele fala por parábolas. Quando ele cita a mão esquerda e a mão direita. Normalmente, qual é a mão certa mais usada? A direita, não é isso? O canhoto, o esquerdo, eu não estou criticando, tem pessoas que usam, mas evidentemente que a grande maioria é sempre a mão direita e a mão esquerda. Então ele usava a mão esquerda, que é a vida material, e a mão direita, que é a vida espiritual. Então ele dizia que a vossa mão esquerda, ou seja, que a matéria não saiba o que a vossa mão direita, que é espiritual, faça. Porque normalmente a gente faz como o espírito, reflete na matéria e a gente desvia do caminho. Então ele fala da ostentação. Esse é um cuidado que a gente deve ter. Às vezes a gente se julga acima das matérias. Pô, rapaz, eu estudo a semana inteira. Eu conheço o Evangelho, conheço livros dos Espíritos, já li a obra de Kardec. André Luiz, então, já li de trás para frente, de frente para trás, já li tudo de novo. Pô, vem você me falar que não conhece nada, que não frequenta a casa, que não se mexe, isso é assim, isso é ostentação. A doutrina não é ferramenta para isso. A doutrina é ferramenta para iluminar as pessoas. Nesse momento eu estou escurecendo a trajetória das pessoas. Vocês estão entendendo isso? Essa é a condição. Não podemos fazer isso. Ou melhor, não devemos. Podemos porque nós temos a condição de escolher o que fizermos. O capítulo 14 diz: honrai a vosso pai e a vossa mãe. É o que eu queria dizer anteriormente. Há 2 capítulos, hoje, felizmente, eu acho que tem um pouquinho de conhecimento, de entendimento sobre isso, que me chamava a atenção. Como a gente sabe, Jesus falava exclusivamente ao Espírito. Tanto é que o tempo do verbo que ele usava em seus ensinamentos era sempre o verbo futuro. Né? Podem prestar atenção no verbo. Portanto, ele não estava falando ao presente, ele estava falando ao Espírito do futuro. Então, eu sempre admiti, poxa, como é que ele pode falar honrar o pai e sua mãe? Né? Isso significa que ele está dizendo que é meu pai e minha mãe material. Aí a gente tem que buscar o que ele queria dizer. De fato, ele estava falando sim, porque graças ao coito de pai e de mãe, estamos nós aqui, não é verdade? Se o pai e mãe é dos nossos sonhos ou não é, isso é outra questão. Mas que eles aceitaram receber a gente, isso aceitaram. Portanto, honrar significa considerar, ter respeito, né? Ter importância nessas condições, cuidar da maneira que pode cuidar, enfim. Mas só isso, fica nisso? Não. Ele também estava se referindo a pai e mãe espiritual. Quem é o nosso pai espiritual? Essa é fácil. Oi?
É isso aí, é Deus, né? Essa é fácil. Vocês estão até com medo, né, de eu dizer assim, não é, né? Estão acanhados, né? Agora sim, e a mãe espiritual, quem é? Agora eu vou ouvir um monte de opinião. Disse que está com medo? Oi? Não. A nossa mãe espiritual, gente, é a vida. Quem é que nos ensina? Quem é que nos mostra a nossa realidade? É a experiência na vida. E, irmãos, a vida abate. Bota de castigo, tira a cor. Não tira? Depois devolve, depois chama atenção. Então, o nosso Pai espiritual é o grande poder criador, sem dúvida nenhuma. Agora, quem nos ensina ao Espírito é a volta para a carne, não é isso? Por isso, nós, como espíritos, não temos, nesse momento da nossa trajetória evolutiva, outra condição de evoluir se não vir a carne, para aprender na vida. Por isso, cada um de nós tem que ter pai e mãe, que norteia até quanto eu posso permitir. Dali para frente, a tarefa é comigo. Cair na vida para que a vida você saiba se conduzir. E é na vida que você evolui. Ou é na vida que você fica estagnado. Não é assim? Então, gente, vejam como funciona. E no capítulo 22, onde Jesus diz com o ensinamento, né? Diz assim, e que o homem não separe o que Deus uniu. A gente vai pegar lá nos ensinamentos do Evangelho e vai ver que Kardec se refere, através da instrução dos Espíritos, através do próprio conceito que ele fez, tão somente ao casamento material, ao matrimônio material. Mas nós podemos avançar nisso, porque até o tempo não vai me permitir que continue, porque nós temos uma disciplina a respeitar. Esse capítulo, ele nos fala também da condição espiritual. Nós estamos dentro de uma doutrina, dentro de uma crença, de uma filosofia, de uma religião. Então, meus amigos, quantos de nós está aqui agora ainda em namoro com as questões do espírito? Há alguns de nós que talvez estejam já noivando, né, assumindo um compromisso mais sério. E há aqueles que já casaram. Eu espero que eu esteja casado com a doutrina espírita, porque hoje eu já não me vejo mais fora dela. Eu acho que se eu a abandonar por razões da minha própria condição física e particular, eu vou sentir que alguma coisa me falta. Mas quantos já passaram, namoraram, noivaram e quando viram que a coisa é séria? Uma casa espírita tem esses dados, que começaram uma tarefa e logo depois, isso não dá para mim não, esse negócio de ser anjo, vamos deixar para outra. Porque a doutrina espírita cobra uma angelitude da gente, um comportamento reto, e não, isso não está na minha altura não, eu vou caçar outra coisa. Aí vai para determinados conceitos que a gente respeita, mas que a gente sabe que são absolutamente ilusórios e fantasiosos. E aí? Enquanto o caminho, mas um dia vai ter que retornar. Bom, Márcio, eu acho que meu tempo foi? Foi? Oi? Pode? Vocês vão me aguentar? Bom, 15º capítulo, fora da caridade na salvação. Aqui está a nossa mazela da humanidade que Jesus combateu na sua última reencarnação. O que principalmente ele combateu, e a gente vê que isso hoje é extremamente atual, chama-se egoísmo, não é? O importante é que eu esteja bem. O resto é exatamente isso. O resto é o resto. Preciso falar mais, ampliar isso? Não. O gesto que nós estamos, as condições que nós estamos vivendo hoje é de extremo egoísmo, não é, Márcio? As condições sociais e políticas do país, não estou me referindo absolutamente a nenhuma sigla e a ninguém especial. E que isso não é de hoje, eu disse isso lá até para não ressaltar nenhuma preferência que eu absolutamente nem tenho. Né? Não é uma questão política, é uma questão de raciocínio lógico, de respeito ao próximo. Hoje nós vivemos uma situação de absoluto egoísmo. Não é o nosso caso, felizmente. Mas hoje nós somos comandados por esse atributo positivo que nós usamos de forma negativa. Porque o egoísmo e o orgulho é positivo. Nós é que usamos de forma negativa, porque nós usamos para o eu e não usamos para o todo. Porque se eu quiser ficar rico para poder ajudar o máximo de pessoas que eu estou querendo ajudar, eu estou sendo um egoísta positivo.
Eu tanto lutei para mim poder ajudar. Isso é um gesto egoísta. E assim outras questões mais. Portanto, o egoísmo, quando a caridade é nos oferecida, é a luta que a gente tem para abandonar essa forma isolada de viver. Desculpa, hoje, me perdoem, não estou falando isso para me exaltar, e nem poderia dizer, o Márcio se coloca na mesma condição e outros trabalhadores. Hoje nós estamos deixando o nosso lar, o nosso conforto, a novela das neves, qual é o título? Oi? Não falam isso não, gente. Eu vou a essas casas e digo que quem vê novela, ninguém vê novela, só eu. Por que isso? Eu vejo mesmo, se eu estiver em casa, não tiver nada para fazer, eu vejo mesmo, qual é o problema? Na novela só tem coisa ruim, depende da forma com que você olha. Eu não falei ainda há pouco que a gente precisa ser observador? Quanta coisa tem ali para me aprender, para dizer, eu não devo ser assim? Não é? É só questão de, se eu for crítico, vou ficar revoltado, vou ficar, e fala mal da emissora, e fala mal dos outros e não resolve nada e vai continuar lá com a tua ira ou não. Então, a gente poderia hoje estar em casa, debaixo de uma cobertinha, tomando um maravilhoso caldinho, que é bem adequado ao momento. No entanto, nós estamos aqui, né, Márcio? Tentando abrir mão do nosso egoísmo, de pensar só na gente e tentar que está a serviço daqueles que batem a nossa porta. Portanto, cada um faça aquilo que puder, deixando a sua forma de viver, podendo abrir mão. E a gente observa que dentro da caridade não falta oportunidade. Caridade é um ato que todo dia você pode praticar dentro de qualquer condição, pobre, rico, tricolor, flamenguista não, mas todos podem fazer isso. É um gesto que todos podem praticar. Não falta oportunidade. E quando a gente faz isso, a gente está mostrando para a gente que a gente está começando a entender que eu vivo num sistema de comunidade, não é isso? A própria palavra comunismo, não estou fazendo citação política, fala isso, comunismo não é isso. Comunismo vem em comunidade, de forma solidária e fraterna. Não é isso? Esse é o verdadeiro sentido da palavra comunismo. Distorcem aí, mas o sentido é esse. Não estou fazendo apregoação nenhuma. No capítulo 16, ele diz Deus e Mamon, que a gente não pode servir. Obviamente, Mamon é o símbolo da matéria, e Deus é o símbolo do Espírito. Portanto, a quem nós estamos a serviço dentro da reencarnação? A matéria ou ao Espírito? Portanto, temos que deixar o instinto, o impulso e continuar usando a razão, que é o que vai nos conduzir na direção do Espírito eterno. Então ele diz, servir mesmo, nós temos que servir ao Espírito. No 17º, uma grande condição que a gente precisa entender, quando ele diz, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Evidentemente, falo isso por mim, perfeito eu não vou conseguir ser. Mas eu vou sair daqui melhor, estou fazendo força para isso, do que quando eu cheguei. Então, meus irmãos, a condição é de perfeição relativa. A gente já aprendeu isso. Mas relativa ao quê? Ao conhecimento das verdades que eu estou buscando. Entendi, vi que é certo, me cabe a única alternativa de praticar aquilo que eu entendi como certo. Aí eu estou me aperfeiçoando. Está justo esse conceito? Agora, não pode colocar nos meus ombros que eu, de fato, não pense em alguma coisa negativa. Alguém já pensou hoje, sei que somos todos angelicais, aliás, eu enxergo aqui auréolas, enfim, essas coisas todas. Alguém pensou mal alguma coisa hoje durante o dia? Puxa vida, a gente levanta o dedo. Claro que pensamos, ou não? Não estou dizendo que a gente fez, estou dizendo que a gente pensou. O simples fato de pensar, já isso significa que eu não sou perfeito, não é isso? Não é? Então a gente está longe um pouquinho, a gente pode ter sob controle, o que já é um grande avanço, como se diz Dom Marco, não é só imagem, já é um grande avanço. Ontem eu não só pensava, eu falava e fazia, tá certo? E tem um passado aí bem recente sobre isso. Hoje, eu já consigo, antes de manifestar a minha imperfeição, de parar para pensar. Não, isso não. Eu tenho conhecimento, vou lá, busco lá no meu embornal de conhecimento, e aquilo me dá uma direção a seguir, né? Em que a minha consciência, então, me coloca num sistema de justiça, de fazer ou não fazer. Portanto, a perfeição, meus amigos, é um gesto relativo. Muitos os chamados e poucos escolhidos. Todos estamos sendo chamados. Agora, será que a gente vai se escolher quando chegar no plano espiritual? Será que quando nós formos prestar conta do nosso planejamento reencarnatório, nós vamos chegar à conclusão de que cumprimos 90% daquilo que a gente combinou?
Não vou perguntar isso de novo, né? Eu já me dou por satisfeito de chegando lá 70% está cumprido. Eu sei que é um gesto ambicioso, mas se eu não tiver essa ambição, eu certamente não vou chegar a lugar nenhum. Né? Tá bom assim, deixa assim mesmo. Né? Todo mundo está na direção errada. Eu sou o único que estou na direção do bem, estou melhor que todo mundo. Grande coisa que eu estou fazendo por mim. No 19º, então, a necessidade da gente manter a fé. Vou acelerar um pouquinho aqui, tá, gente? Essa é a responsabilidade das advertências que começam aqui. Os trabalhadores da última hora. Somos todos nós, tá, irmãos? Aqueles que estão entrando em contato com a verdade, temos que trabalhar. Aonde vou, hoje não disse, mas aproveito a oportunidade para dizer ao final da nossa conversa, que todo espírita precisa trabalhar, ou seja, colocar em movimento os conhecimentos que trazem. De alguma forma, da melhor maneira que puder, com os esforços que puder. Também nós temos que fazer frente a isso, porque nós podemos ser qualificados de forma interior como sabedores da verdade e não praticar. A gente pode ser comparado aos escribas e aos fariseus da época, lembram? Eram sábios, eram doutores da lei. Muitos sabiam, mas não faziam o que sabiam. Então, se a gente não faz, a gente pode ser considerado um falso Cristo. No 22º, eu já disse a vocês vão se recordar, o 23º é uma advertência na medida de que a gente, ir mudando o nosso procedimento, que até então não era muito interessante, a gente vai passar a ser visto pela sociedade de uma forma diferente até um pouco preconceituosa, um pouco discriminativa, porque nós vamos mudar o nosso comportamento para melhor. E o mundo não caminha nessa direção. Ou melhor, caminha, mas a passos de cágados, não é? A passos lentos e alguns até parados e estagnados. Portanto, aqueles que estão indo nessa direção vão parecer pessoas estranhas em relação à moral que está empregando. O 24º fica a advertência de que essa luz que a gente recebeu, a gente não pode esconder debaixo da mesa, porque ela perde a finalidade. Por isso Jesus precisa de nós, quando ele diz 1 por 10, 10 por 100, 100 por 1000. Ele confia na nossa consciência para multiplicar os seus ensinamentos e os seus exemplos, se possível. O buscar e achareis significa que não nos dispensa, mesmo estando dentro de uma doutrina, da lei do trabalho. Precisamos continuar a trabalhar. Tá, irmão? Nada cai do céu. Isso é uma consciência que nós precisamos ter. No 26º, então, que a gente não cobre de alguma forma o que nós estamos recebendo de graça. Nada vocês pagaram para vir hoje, nada eu recebo de monetária para estar aqui fazendo um papel. O que eu faço é agregamento à minha condição espiritual. E a recompensa que me espera não está na carne. A recompensa que me espera está no plano espiritual. Portanto, não se pode cobrar. Não é só financeiramente, por orgulho, prepotência, autoritarismo, personalismo, não é? Por imposição às pessoas. A gente não deve fazer isso. E, finalmente, o 27º, para terminar a nossa conversa, que a gente, de certa forma, já falou, que é o nosso sonho de consumo. Mas, para aquele que se esforça dentro do que nós conversamos do 1º até o 26º, dando todas as suas forças, certamente por Deus ser justo e bom, há de nos fornecer melhores condições de vivermos em outra etapa evolutiva. Portanto, meus amigos, está nas nossas mãos as nossas condições. E isso vai nos trazer paz, espiritualização, evolução, aperfeiçoamento, saúde, felicidade e novas e melhores oportunidades de evolução. Bem, meus irmãos, eu agradeço a tolerância do nosso querido Márcio para a gente ter concluído o nosso trabalho, mas se não tivesse sido, eu compreenderia e respeitaria com certeza, né? Mas espero que a gente possa ter contribuído aí de maneira bem pálida e bem simples, para que a gente possa raciocinar na importância da nossa parte nesse momento especial que nós estamos vivendo, falando de Brasil, mas a gente observa que onde há o homem, há problema. Em países mais evoluídos que nós também temos problemas lá de imoralidade, que pela seriedade com que faz são punidos. O nosso país ainda está num processo lento de desenvolvimento, mas que já começa. E nós somos parte integrante disso. Por isso recomendo, se vocês me permitem, duas questões. A primeira é que a gente não abandone nunca a esperança, porque perderíamos a confiança no futuro melhor. Não é só para mim, talvez eu não esteja vivo. Certamente eu não vou ver isso, mas eu tenho filhos. Eu tenho netos, possivelmente filhos dos meus netos.
Eu não posso pensar de forma egoísta a ponto de dizer, para mim está bom assim, eu não vou viver mais, não é isso? Quem funde a natureza e joga um monte de coisa na natureza, eu não vou estar vivo mesmo aqui, a gente não pode pensar assim. Portanto, essa esperança, essa consciência faz parte da nossa trajetória. O que eu queria plantar hoje aqui, por essa questão do instrumento pedagógico, é exatamente isso, para que a gente ajude de forma positiva pelos nossos atos e palavras e pensamentos a espiritualidade que precisa de uma base firme para se apoiar. Seja onde a gente estiver, com essa consciência nós vamos estar ajudando para que essa etapa passe o mais rápido possível, de forma mais branda e pacífica, para que não haja tanta convulsão social que traz tanto prejuízo. Meus amigos e meus irmãos, uma alegria, muita paz a todos nós, que Jesus continue a nos abençoar nessa trajetória, e falo isso com o coração cheio de alegria, de poder estar tendo junto de vocês e percebendo esse calor humano que vocês nos passam. Me perdoe, eu vou corrigir, calor espiritual, né, irmãos, porque o humano ainda é fraco no seu calor, a intensidade é pouca. Muito obrigado.